Olha, entendendo a medição, né, é dado uma cana ou uma vara de medir, que é uma figura que você vai ter também em Ezequiel, né, é uma repetição, tal qual o livrinho que a gente acabou de ver, a vara também ela está na visão lá de Ezequiel, que é mandado medir o templo, né, Ezequiel 40, vai ter a medição do templo, ele leva bastante capítulos lá, e aí você tem aqui uma situação que é um texto muito perigoso, que é usado para defender a ideia, que com certeza você já ouviu, da reconstrução do terceiro templo, que ele seria o grande sinal da volta de Cristo. O templo vai ser construído onde é o Domo da Rocha, o terceiro templo, né, terceiro templo de Salomão, exato, e ali o anticristo vai sentar no trono ali, vai exigir ser adorado como Deus, vai sentar no trono de Davi. Muitos usam esse templo, que João está medindo aqui o templo, e que vai ter uma orientação que a gente vai ver já já, que indicaria que ele vai ser reconstruído, mas não é todo mundo que vai poder entrar ali, e quando ele for concluído, quando for concluída a construção do terceiro templo e o anticristo sentar lá, aí então de fato Jesus volta já glorificado, e enfim. Tá? Muitos usam esse texto da medida do templo para justificar que vai haver uma reconstrução, por isso que Deus manda João medir, porque vai fazer de novo. Você sabe que a linha que eu sigo ela é gramatical, ela é narrativa, ela é histórica. Então, a gente tem que se ater ao texto, tá bom? Aqui é importante a gente enfatizar que, olha, o medir, que é mandado João medir o templo com a vara de medida, esse medir aqui do grego, ela é metros. Metros no grego é medida. Por isso que os termos que a gente tem relacionado à unidade de medida são metros ou metrônomo, né? Você tem ali os centímetros, que são metros em 100 quilômetros, que são metros em 1000. Tá, e por aí vai afora, né? O cronômetro, que é a medida do tempo. Aí você tem o cronos e o metros, que é uma medida de tempo indeterminada, porque você mede o tempo que você quiser. Você tem um metrônomo ali para calcular 30 minutos, 1 hora, 12 horas. Então você tem o cronosmetros. Então esse metro aqui é medida. Só que, olha, lembra da questão do nefesh e da psique, que é o alma-sangue e o alma-espírito, que você pega o substantivo e translitera? Você tem a mesma situação aqui. Esse medir do metros, unidade de medida, ele tem uma aplicação hebraica que ela, inclusive, é muito comum, tá? Ela não é estranha, por exemplo, ao nosso uso, que o entendimento desse metros, a medida, ela é entendida como julgar, avaliar e analisar. Quer ver um exemplo? A gente usa isso no nosso dia a dia e não sabia nem qual era a origem. Você já teve a sensação de que você entrou num ambiente e quando você entrou no ambiente, as pessoas que estavam ali te mediram dos pés à cabeça? Não estavam calculando a sua altura, correto? Estavam te avaliando, julgando sua postura, sua veste, sua aparência, quem você era. Isso era o medir dos pés à cabeça. Estavam te julgando, te avaliando, te analisando. Essa aplicação é comum ao nosso uso e procede dessa questão da aplicação do grego em relação ao hebraico, tá? Isso eu tenho base bíblica para poder te explicar como isso é verdade, não é uma invenção da cabeça também. Você vai ter Mateus capítulo 7, verso 1, é o famoso não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida com que medires será medido, com a mesma medida que julgares será julgado. Tá? Então, olha só, na poesia hebraica, que eu tanto bato na tecla nos estudos e nos vídeos, isso fica claro quando ela usa a repetição dos termos para memorização e ênfase. Lembra que eu falei agora há pouco do biscoitinho, que se você memorizar e conseguir responder certo, aplicar, você é premiado. A memorização é um recurso literário e poético hebraico muito forte, que também é usado isso no grego. Você vai ter essa característica muito forte com Salomão. Salomão fazia muita poesia hebraica. Você vai ter muitos dos salmos com poesia hebraica. Davi usa muito isso. E a gente, em um dado momento, vai ver como que Paulo usa muito isso também. Tá? Então, olha como que diz respeito à mesma coisa. Ó, pegando só fragmentos do verso 1 do capítulo 7. Não julgue para não ser julgado. Julga, julgado. Aí depois você vai ter, com a medida com que medires, será medido. Julgar, julgado, medir, medido. Tá? É uma poesia hebraica de repetição e ênfase. Aqui é um jogo de sinônimos. O julgamento e a medida
estão relacionados a analisar, a avaliar, tá bom? Então é importante a gente ter esse entendimento para saber que o que João estava fazendo aqui não era medir propriamente dito para calcular quantos metros era em côvados, como você vê lá em Ezequiel, por exemplo, que essas medidas, você vai ter textos que Deus manda medir a Israel, ou tem momentos que Deus se aborrece porque Israel estava sendo medido sem a autorização dele. Você tem aquele famoso censo que Davi faz, que ali ele estava contando a quantidade de pessoas, né? Mas ali era uma medida, era considerado também como uma medida, Israel estava sendo medido. Você tem ali o famoso Mene Mene Tekel Persi, Tekel Uparsim, né, de Daniel, a escrita na parede. Teu reino foi pesado, medido e achado em falta. Que eu falei isso no vídeo sobre coração de pedra, sobre você ser pesado e achado em falta. Então, olha, foi medido, pesado e achado em falta. Você foi avaliado e considerado insuficiente, tá? Tudo isso você deve levar em consideração. O que João está medindo aqui é você estar avaliando, analisando, julgando, e aí você tem tudo aquilo que é mandado ele julgar, né? Então a gente aqui, ó, para judeus, né, o medir e julgar são sinônimos, tá? E para nós também, tá? Tem muitas pessoas em várias regiões do Brasil que não usam o termo julgar, por exemplo. Você vai assim, para com essa mania boba de ficar medindo os outros. Você não está calculando a altura da pessoa, você está avaliando, julgando, analisando. Bom, então isso é importante a gente ter em mente. O que João está fazendo aqui, segundo a ordem de Deus, é julgando, analisando, avaliando todas as características que Deus fala para João em seguida, tá bom? Então, tendo esse entendimento, vamos entender a medição aqui do seguinte aspecto. O que é que estava sendo medido e para que estava sendo medido, né? Então, você vai ver que no texto você tem a medição do templo de Deus, do altar e os que adoram. Essa visão vem de Ezequiel 40, conforme a gente falou, onde lá Ezequiel, acho que até o capítulo 43, né, mede tudo. E ali ele mede mesmo, ele anota as medidas. Olha, deu não sei quantos côvados, deu não sei aonde, não sei aonde. Só que esse caso aqui é a mesma visão, porque lá a finalidade de Ezequiel era um período exílico do povo na Babilônia. É sabido que durante aquele período de exílio da Babilônia, você tem ali Daniel dentro da Babilônia, com o povo que foi para lá, e aí você vai ter Jeremias e Ezequiel, né? Um ele vai estar em relação ao reino do norte, outro vai estar em relação ao reino do sul, todos profetizando ao mesmo tempo, porque estavam cativos, para os que não foram para a Babilônia, né? E aqui no caso de Ezequiel, de fato era uma avaliação do templo. E aí o que Deus está mandando avaliar? Deus está mandando avaliar o templo. Deus estava mandando avaliar como se encontrava a sua casa na terra. Analisa para mim, como é que está a minha casa na terra? Essa medida era para saber como a casa do Senhor estava. No contexto de Ezequiel, é pré-construção do templo, depois lá com Neemias, com Esdras. Tá? E aqui, no caso, a reconstrução do templo que João está medindo não é o terceiro templo de Salomão que o anticristo vai se sentar, não é isso. Essa reconstrução é do templo agora, cada uma das pessoas, tá? Porque você vai ter características aqui que vão ajudar a entender isso. Está sendo medido o templo como pessoa, visto que Paulo diz que a partir de Jesus, cada um passa a ser um templo, uma morada do Espírito Santo individualmente. Você vai ver que Jesus, quando está falando com a mulher, qual que é o lugar certo para adorar? Jesus fala, né? Vai vir a hora, e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não no Monte Gerizim, como os samaritanos, não no Templo de Jerusalém, como os judeus aqui da tribo, né, de Judá, o povo do sul. Então, o que está sendo dito aqui é para João medir como se encontrava a casa do Senhor, medir como se encontrava o altar onde eram oferecidos sacrifícios. Aí você vai dizer assim, mas nesse tempo aqui o povo estava debaixo do jugo do Império Romano, mas o templo foi destruído em Jerusalém e isso cessou as cerimônias no templo. O povo continuou sendo igreja. A medição aqui é como se encontrava o povo, aqueles que se diziam sacerdotes, aqueles que se diziam doutores da lei, eles não deixaram de existir, o templo foi destruído. Tanto é que a continuidade do povo aqui em relação ao Império Romano e o povo judeu, muitos desses líderes aqui,
eles vão perdurar até depois lá na frente. A gente vai estudar isso quando a gente chegar especialmente no capítulo 17. Lá na frente, esses líderes religiosos judeus que continuam aqui existindo geração após geração, vão influenciar demais nas atitudes de Constantino. Tá? Então, o templo de Jerusalém foi destruído. Então, o que está sendo medido aqui, o templo de Deus? Cada uma das pessoas que se diz servo de Deus, que se diz povo de Deus. E você vai entender isso aqui melhor, porque olha só, é para medir o templo de Deus, o altar, né? Ou seja, como eram oferecidos os sacrifícios. Qual o sacrifício que era oferecido aqui a Deus? O sacrifício oferecido a Deus aqui não era mais o cordeiro expiatório, mas era a sua dedicação de vida. Lembra que o mártir, ele é o testemunho é o mártir, por sinônimo, né? Quer dizer, aquele que entrega a própria vida por aquela causa. O mártir é o que morre por acreditar numa causa. Os sacrifícios aqui que estavam sendo oferecidos, no caso, não tendo mais o templo, era a própria devoção, a preço da própria vida. E aí medir aqueles que adoram. Os que adoram. Como que eles estavam adorando sem o templo? Eles estavam sendo avaliados. E para que tudo isso? Porque em seguida o que viria dentro da literatura apocalíptica, o que vem a seguir na sétima trombeta, é o Yom Kippur. Lembra que a gente vem ensinando que está realizando um culto aqui, e o toque das trombetas conclama a 10 dias de arrependimento para depois vir a expiação? Não é absurdo pensar que nós estamos no toque da última trombeta para vir os dias de arrependimento para que venha a expiação, a grande colheita. Aqueles que sobem para Jesus, a colheita que Jesus se referiu quando separa o joio do trigo. Deixa o joio e o trigo crescerem juntos até o dia da ceifa, e aí você vai separar o que é bom do que é ruim. Essa medida, ela tem muito, muito, muito a ver com tudo isso. Tá? Então essa medição não é para que haja uma planta, uma construção, até porque isso aqui está explícito no texto. É para medir o templo de Deus, medir o altar e medir também as pessoas. É para medir os que adoram. Então não pode ser uma medida física para reconstrução, porque os que adoram também são medidos. Percebe como é que agora faz sentido ainda mais o uso desse sinônimo, da medida como julgamento? Imagina, aí você tem lá 2 milhões de judeus lá, ao redor do templo. Vamos medir um por um. Esse aqui tem 1,80, esse aqui tem 1,62, esse aqui tem 1,70, 1,74. Não é para medir literalmente com unidade de medida por tamanho. É para medir no sentido de avaliar, de julgar, de analisar. Tá bom? E aí a característica talvez mais interessante. O pátio não. Não era para medir o pátio porque foi dado para os estrangeiros. Foi dado para os goim na Bíblia judaica, né? Que o goim é estrangeiro em hebraico. Então por que eles não devem ser medidos? Porque eles não vão ser avaliados, porque agora, a partir do momento em que Jesus ele sobe ao céu e é firmada uma nova aliança, o selamento através da Santa Ceia que a gente acabou de estudar, os estrangeiros entram para o plano de Deus. Então eles não podem ser avaliados agora porque eles estão entrando no plano de Deus. Mas você falou que isso aqui está sendo medido porque em seguida vem um arrebatamento. Sim, porque no meu entendimento e de vários bons teólogos, esse momento dos alertas das trombetas, ele vem acontecendo na humanidade repetidamente. O que não aconteceu na humanidade até hoje é a sétima trombeta. Então, os estrangeiros eles não estão sendo avaliados porque eles estão entrando para o contexto. Entendeu? Tem nações que ainda não entraram. Eu tenho um vídeo no meu seriado sobre o arrebatamento, que eu falo sobre o evangelho em todo mundo. Tem um dado muito interessante. Se você juntar, por exemplo, a China e a África, e uma parte da Coreia, salvo engano, 2,5 bilhões de pessoas não têm liberdade de acesso à internet. O acesso à internet ele é controlado pelo governo sobre qual conteúdo consumir, e alguns nem têm acesso, são proibidos mesmo. Então imagina se essas pessoas de uma hora para outra têm acesso à internet de maneira livre e podem assistir vídeos de pregadores evangelizando, seja do que for. Essas pessoas têm acesso a Jesus e o evangelho do reino chega em todo mundo, aí se cumpre. Lembra o juramento do anjo de que não haveria mais intervalo de tempo? E aí Deus manda, logo em seguida Deus manda João profetizar de novo a respeito de muitas nações, povos e línguas e reis. Está dentro desse período de que João está profetizando de novo. O anjo acabou de jurar na sexta trombeta e Deus manda João pregar de novo para nações e multidões e línguas e povos.
Eu entendo que aqui a gente pode estar dentro desse período de 10 dias do arrependimento com o aviso das trombetas até chegar a expiação, porque a expiação não chegou ainda, o arrebatamento ainda não veio, a colheita não foi feita ainda. Então, estrangeiros estão chegando para o plano da salvação, estão sendo enxertados na figueira. Eles estão sendo enxertados, como Paulo disse. O que está sendo medido aqui é a árvore que dá fruto, é a árvore plantada por Deus. E aí esses que estão vindo de fora são enxerto. Por isso eles não estão sendo medidos, o que não quer dizer que nós estrangeiros não israelenses, não israelenses nascidos em Israel, nós estrangeiros, não quer dizer que nós não estamos sendo avaliados. Aqui é o plano de salvação quando ele sai do contexto de Israel e a graça alcança os gentios. A gente já viu isso lá no capítulo especificamente dos 144.000, tá? É importante depois, quando isso aqui tudo for ao ar, você voltar lá nesses capítulos e ver tudo bonitinho. Provavelmente eu vou pôr separado. A timeline com certeza vai ter para facilitar a didática, mas é muito importante entender isso, tá? E aí um assunto bem polêmico, né? Que tem um período de tempo dessa medida que Deus fala, 42 meses, segunda metade da última semana, o ungido é cortado, gentios entram no plano da graça pela rejeição dos judeus à obra messiânica. Esse período de 42 meses, você tem a primeira referência disso lá em Daniel capítulo 7, Você vai ter isso depois também em Daniel capítulo 9, que é 42 meses, 1260 dias, uma semana, 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, ou tempos e metade de um tempo. Esse tempo, a palavra em hebraico, ele quer dizer estação, que é medida pelas estações do ano, E no entendimento que eu já falei sobre a questão da última semana de Daniel, para mim ela é ininterrupta, juntamente com as 69, e no meio dessa última semana, da semana 70, no meio dela, o ungido, o Mashiach, que é o que está escrito lá, que quer dizer o ungido, o Messias, ele é cortado, que é um termo dizendo que ele é tirado do meio de nós, ele é morto, ressuscitado, e aí os 3 anos e meio seguintes, ali, cumprindo as 70 semanas, é quando os gentios entram no plano da graça, porque os judeus eles rejeitam a obra do Messias e continuam sacrificando ali no templo até o ano 70, quando o templo é definitivamente destruído e ninguém pode mais sacrificar nada no templo. Eles não recebem o cordeiro, sacrificam por conta própria. Então, a partir do momento ali do apedrejamento de Estevão, a conversão de Cornélio, os gentios entram no plano da graça, certo? Então o entendimento aqui é esse, que os estrangeiros são deixados de fora da medição porque ainda não estão no plano. Aqui, pela prolepse, seria uma recapitulação, e a partir de agora João vai profetizar novamente a nações, povos, línguas e reis, e os gentios começam a entrar no plano da graça, que nesse momento era exclusiva a Israel. Tá bom? A gente tem que ter esse cuidado de fazer na recapitulação. A gente vai ter recapitulação novamente, no capítulo 11 aqui, a gente vai ter esse recurso literário de novo e eu acredito que isso vai ficar claro para você.